a ressurreição, e hoje nós vamos falar da ascensão de Jesus. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em dois textos. Primeiramente, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler o verso 50 a 53. E depois, Atos, capítulo 1, do verso 6 a 11. Então, primeiro, Lucas, capítulo 24, do verso 50 até o verso 53, finalzinho aí do Evangelho segundo nos escreveu Lucas. Nós vamos ler todos juntos. Eu estou com saudade de ouvir esse povo unido. Então, Lucas, capítulo 24, versos 50 a 53, inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor, todos. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O segundo texto, Atos, capítulo 1, também escrito por Lucas, do verso 6 até o verso de número 11. Atos, capítulo 1, do verso 6 até o verso de número 11. Mais uma vez, todos juntos, passamos, portanto, a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do nosso Deus, todos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém. Irmãos, pois não. Só para você trocar o microfone. Alô, som. Melhorou? Vamos ver se o pessoal da transmissão aí, por favor, dá o feedback aí para que a gente possa acompanhar se melhorou ou não o som para vocês aí também em casa. Tá certo? Então, irmãos, nós lemos aqui Lucas 24 e lemos também Atos, capítulo 1, que fala da ascensão de Jesus. Veja que não tem muito texto, né, sobre a ascensão de Jesus.
o foco que é mais dado é justamente na ressurreição. Nos evangelhos nós temos Lucas e o próprio Lucas reafirmando isso lá no livro de Atos. Agora, dentro do estudo aí da harmonia dos evangelhos sobre a pessoa e o ministério terreno de Jesus, então nós caminhamos de certa forma dentro aí de uma sequência que trata desses eventos ou dos estados de Cristo. Nós falamos sobre os estados de Cristo já algumas aulas atrás, o chamado estado da humilhação e o estado da exaltação de Cristo. O estado da humilhação, o fato de Cristo voluntariamente, se entregar para a aplicação da obra redentiva. Então você vê ele deixando a sua glória, se encarnando, nascendo em forma de homem, e todo o seu ministério terreno faz parte desse chamado estado de humilhação, até a sua morte e o seu sepultamento. Com a ressurreição nós temos o início daquilo que chamamos de estados de exaltação do Cristo encarnado. Lembrando que a partir do momento da encarnação de Cristo, ele assume agora essa realidade corpórea, como a segunda pessoa da Trindade. Lá no tempo dos patriarcas, quando o próprio Deus se revelava aos patriarcas, nós temos lá as chamadas teofanias, onde a segunda pessoa da Trindade se manifestava para revelar aos pais, mas de modo temporário. Então havia uma manifestação temporária e depois essa manifestação sumia, tanto na sarça ardente, a coluna, ou até mesmo na figura humana, como foi o caso lá de Abraão, mas depois simplesmente sumia e até cremos na expectativa de Melquisedeque, nos fala que não tinha genealogia, nem pai, nem mãe, mas era já o sacerdote do Deus Altíssimo, provavelmente também temporário. Quando Jesus se encarna, aí já não é mais uma situação temporária, a encarnação é o início propriamente desse estado de humilhação, e mesmo agora no estado de exaltação, com a ressurreição e a ascensão, para depois assumir o trono e o controle de todas as coisas, ainda nessa perspectiva agora de um corpo específico, inclusive que os apóstolos tiveram a oportunidade de tocar e de ver esse corpo glorificado. Então, no estado de humilhação, só citando algumas, encarnação, nascimento, sofrimento, a morte, o sepultamento, e vimos a obra terrena de Jesus de modo mais pleno, e agora então começaremos a ver um pouco mais do estado da exaltação, iniciado semana passada com a ressurreição e agora Cristo. Então, dentro da sequência do estado da exaltação, nós falamos da ressurreição, a morte não pôde segurar, porque ele é a própria vida, e o outro estágio desse estudo apresenta, portanto, o fato da ascensão de Jesus. E a pergunta que surge é: irmãos, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, por que ele não ficou aqui? A nossa perspectiva humana seria muito mais fácil. Você imagina, Jesus há 2000 anos aí, vivo, passando de lugar em lugar e falando: olha, eu sou o Messias, estou ressuscitado há 2000 anos e foi-me dada a autoridade para salvá-los. Você já pensou alguma coisa nesse sentido? Cezinha, gosto de pensar lá nas questões teológicas. Jesus não ficou aqui, cara. Seria muito mais fácil provar para todo mundo que ele é o Messias, provar para todo mundo que ele venceu a cruz, venceu a morte, está vivo, não morre mais, está aí. E aí então a gente podia ficar em casa sem fazer nada, porque não ia precisar pregar o Evangelho, porque o próprio Cristo vivo, presente, olhando para todo mundo e visitando. Imagine que coisa fantástica. E talvez você já chegou na resposta aí por causa dessa minha fala agora. Nós não precisaríamos pregar, não teríamos a grande comissão. Por que nós testemunharíamos com o poder recebido
aquela autoridade recebida quando o Espírito Santo vem sobre nós, para testemunhar de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se Jesus não tivesse sido assunto aos céus, essa ordem não teria o porquê. Só que um detalhe ainda mais importante em relação à ascensão de Cristo, que para nós reformados faz uma diferença gritante, que é o fato de que Cristo já reina hoje. Nós não estamos esperando um milênio, nós não estamos esperando uma volta secreta de Jesus, um arrebatamento secreto para a inauguração de um reino terreno milenar depois de 7 anos, quando a igreja estiver lá desfrutando das bodas do Cordeiro do céu, e depois vai ter que voltar para essa terra que fora amaldiçoada por conta do pecado humano, para viver 1000 anos literal. Não, nós não cremos nisso. Jesus já reina. Quando ele é ressuscitado, ele mesmo vai dizer em Mateus que agora ele tem toda a autoridade. Aonde? No céu e na terra. E aí Apocalipse, no capítulo 5, de modo especial, vai dizer que ele foi ao céu para assumir o trono, para tomar os selos, o livro selado, e abrir os 7 selos. Ou seja, para agora, como o governador soberano de todo o universo, dar vazão a tudo aquilo que já estava determinado antes mesmo da fundação do mundo, para cumprir rigorosamente com a vontade soberana de Deus. E cada detalhe, e um dos detalhes dessa exaltação de Cristo, assumindo esse trono celeste, é que ele enviaria você e a mim com poder para testemunhar. O texto lá de Atos capítulo 1, se você tiver aberto aí ainda, o verso 8, diz: mas receberei, o que diz aí? Poder. Existe, não vou lembrar se tem mais de 2, mas pelo menos 2 palavras no grego que são traduzidas por poder. Exousia, que é a palavra aí de Atos 1:8, e dínamos. O dínamos, também traduzido por poder, é da onde vem depois, com as transliterações e a influência inclusive do grego para a nossa palavra. Para que palavra do nosso dia a dia? Dinamite. O que é dinamite? Vem da palavra grega dínamos, que é poder, que é um poder para destruição, para arrebentar a boca do balão, Então dínamos é esse poder de mudança, de coisa, de força, de estrondo, certo, Pedro? Agora, Jesus não usa a palavra dínamos aqui em Atos 1:8, porque diferentemente do que muita gente pensa, o poder do Espírito Santo não é de estrondo, não é de barulho, não é de gritaria, não é de postura histérica, caindo no chão, derrubando o outro, babando, grudando na parede. Não é poder de estrondo. É exousia, que é o poder de autoridade. Quer ver um exemplo? Hoje é dia das eleições municipais, não é isso, Gabriel? Então nós vamos eleger lá o nosso representante para prefeito e vereadores. Aí eles vão receber o quê? A diplomação para exercer isso. Naquele dia que eles forem empossados, diplomados, eles recebem o quê? A exousia, o poder de autoridade para ser o meu e o seu representante. Essa é a mesma palavra que Jesus utiliza aqui. Então o que ele está falando? Que quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, é te dado a autoridade, é te dado
Você é diplomado para falar em nome de Deus. É esse o poder que nós recebemos do Espírito Santo. Eu, um Zé Ruela qualquer, através do poder do Espírito Santo na minha vida, posso chegar aqui e falar para você em nome de Deus, segundo a palavra de Deus e com a autoridade de Deus, para te apresentar a realidade do Evangelho que o próprio Cristo me apresentou através da sua palavra. Então, essa autoridade é de embaixador, inclusive. Por isso que Paulo nos chama que somos embaixadores de Cristo. Não é aquela autoridade de poder, irmãos, de estrondo, como se fosse uma situação como dinamite, eu chegar e bum. Não. É de autoridade no sentido de que eu represento Cristo. E aí ele diz: recebereis poder, autoridade, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E essa autoridade é para fazer o quê? Está escrito na sequência do verso aí. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você não fala memória agora, é martírio. Da onde vem a palavra martírio? É para você tem a responsabilidade, a autoridade para falar de Jesus, para testemunhar do seu poder, da sua palavra, dos seus ensinos, como essa testemunha, e essa testemunha, irmãos, que está sujeita inclusive a receber perseguição e morte por causa do testemunho que você dá. Olha só. É algo um testemunho que exige, de certa forma, um sacrifício da sua parte. Porque aqui, a gente ainda tem liberdade, apesar de muita gente torcer o nariz, né? Quando você começa a falar de Jesus, já passou por essa experiência, você está lá numa situação e de repente você fala: oh, mas a palavra de Deus vai falar, o crente falando, cara. Então, mesmo que o pessoal torça o nariz quando você fala de Jesus no nosso contexto, a gente ainda tem liberdade para falar de Jesus aqui. Agora, em alguns lugares, meu amigo, falar de Jesus é colocar a corda no pescoço. Por isso, esse testemunha com risco, inclusive, da perseguição e morte. Então, vejam, voltando aqui para o tema principal, que é a ascensão, Jesus teve que subir, era necessário que Jesus fosse assunto ao céu, pois ele recebeu toda a autoridade e ele precisava assumir o trono e as rédeas de todo o universo, dentre as quais, na abertura do livro selado, o primeiro selo, você lembra lá qual que é o cavaleiro que sai do primeiro selo? E qual que é o primeiro cavaleiro? Lembra lá? Cavaleiro branco, que tem nas mãos o quê? Não. Abra lá a sua Bíblia. Está vendo por que a gente tem que estudar? Alguém já me disse que a gente tem que estudar cada tema bíblico pelo menos umas 16 vezes para gravar. Não sei se é verdade, viu, gente? A psicologia que diz isso, né? Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 6, porque o capítulo 5 fala da coroação do Cordeiro, né? Jesus assumindo o trono. E ele toma então o livro e abre o livro. É o Cordeiro que abre o livro. Veja que ele assume o trono e ele, como autoridade que o próprio Deus lhe deu, ele então toma as rédeas. Ele toma o livro selado. Isso significa que ele está no controle nesse momento, tá certo? E aí diz então que ele abriu, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e vi, abriu os 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. E o verso 2 diz: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. O cavaleiro branco com a espada, irmãos, aponta para Cristo, o próprio Cristo. Isso tanto no capítulo inicial de Apocalipse, quanto lá no final,
Ele vem com a espada da sua boca para destruir todas as coisas. Mas o cavaleiro que sai aqui é branco também, que aponta para a pureza, para a santidade, para a justiça. Mas ele tem arco, não é espada. Nós estudamos isso, que um dos símbolos, porque o arco aqui é um símbolo, ele aponta a questão do você lançar as coisas à distância. E nós identificamos, quando estudamos Apocalipse, que diferentemente da grande maioria das igrejas evangélicas, né, seguindo inclusive a interpretação do Dr. William Hendricks, o arco aqui aponta para o Evangelho, que sai vencendo para vencer. É isso que é dito no final do verso 2. E foi-lhe dado uma coroa, mostrando que ele tem autoridade, né? E ele saiu vencendo para vencer. Então Jesus teve que subir aos céus para assumir o trono e dar aí agora vazão a todas as realidades que o próprio Deus já havia determinado. Dentre elas, esse avanço do Evangelho para todas as nações. É por isso que aí, voltando, fazendo a harmonia lá com Atos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas, só em Jerusalém? Todo mundo tem que ir lá para Jerusalém, porque é só lá que a gente vai ouvir Jesus. Não. Na toda a Judéia? Samaria? Não. Nós vamos testemunhar até os confins. Então, esse Evangelho que sai vencendo para vencer, irmãos, alcança todos os lugares. E mesmo naqueles lugares que ele é rejeitado, ele cumpre com o seu papel. Porque o Evangelho ele é tanto para a salvação, quanto para... Ok? Então, a ascensão de Cristo é mais um estágio da exaltação, que vai terminar, obviamente, quando ele voltar com todo o seu poder e sua glória, e todo o joelho se dobrar, toda a língua confessar que ele é o Senhor, e ele então estabelecer definitivamente o estado final, reunindo todos aqueles pelo qual ele pagou na cruz do Calvário, e aí então a sua glória será eterna. Mas hoje o momento, então, é que Jesus precisava lá, mesmo que na minha perspectiva, não sei na sua, mas na minha, humanamente falando, se Jesus continuasse aparecendo hoje, fisicamente para as pessoas, seria, a ideia na minha cabeça seria fácil, mas na sua grandeza ele liberou esse cavaleiro branco com um arco na mão, que saiu vencendo para vencer, que simboliza todos aqueles que anunciam o Evangelho do Senhor. E é por isso que ele derramou o Espírito Santo, para te dar autoridade, poder, para testemunhar, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Porque essa foi a forma que Deus determinou. E por isso você, segundo o Apocalipse, reina com Cristo hoje. E você é sacerdote de Cristo hoje. Não sei se eu estou sendo claro aqui, mas você consegue fazer essas conexões, irmãos, conforme eu for falando aqui? Vai fazendo essa harmonia, essa conexão. Era necessário Cristo então ter sido assunto ao céu, para que todo o plano da redenção, e que segundo a própria vontade de Deus escolheu alcançar os seus pela pregação da palavra do Evangelho. Pedro vai inclusive dizer, né, que Deus usa os homens para alcançar. Foi assim que ele determinou. Os anjos anelam para diz lá, né? Mas a ideia é de que Deus estabeleceu como meio para alcançar os seus eleitos o Evangelho, a pregação do Evangelho, e essa pregação do Evangelho, através de instrumentos humanos que foram capacitados, dotados e revestidos de autoridade quando passaram pelo novo nascimento e receberam o Espírito Santo de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Então vamos caminhar. Se tiver pergunta, aproveita agora, hein? Eu não tenho que digitar.
E eu tenho que ficar de olho aqui no peixe e no gato também, porque às vezes algum irmão aqui manda alguma pergunta aí. Mas vamos lá. Para muitos, algo sem importância e sem significado, né? A questão da ascensão de Cristo. Cristo ter sido assunto ao céu. Nem a Bíblia dá tanta importância. Mas como nós já mencionamos até agora, é extremamente essencial. Se Cristo não tivesse assumido o trono nos céus, irmãos, estava tudo parado. Se Cristo não tivesse assumido a sua posição como o Senhor de todas as coisas, com a autoridade do céu e da terra, nenhum processo para culminar o fim estaria em execução. A pregação do Evangelho não existiria, a questão do cumprimento das profecias, da aplicação dos demais selos, das trombetas, das taças da ira de Deus, ou seja, todo o processo que caminha dia a dia para o fim estaria estaria parado, estaria ali sem execução. Só é possível ter execução porque Cristo chegou lá no céu, assumiu o trono, né, Cleber? E tomou o livro, e você se lembra muito bem, que era um livro que ninguém podia nem olhar para ele. E João, quando se depara com essa realidade, fala: pô, agora nós estamos fritos. Porque se tem um livro que está selado, que é o que vai dar continuidade ao script aqui, que é o que vai fazer com que as coisas aconteçam para que o fim chegue, ninguém pode nem olhar para ele, pronto, parou tudo, agora nós estamos enrolados. O que vai acontecer com a gente? Aí alguém fala: calma, agora não. Veja aí o leão da tribo de Judá, que venceu. Ele tem poder para tomar o livro. E aí João olha, e eis que ele vê o quê? Um cordeiro, como se tivesse sido morto, ou seja, um cordeiro tudo ensanguentado. E o cordeiro vai lá e não só olha para o livro, não só toma o livro nas mãos, mas começa a desatar os selos. Só Jesus podia fazer isso. E é por isso que ele teve que ser elevado aos céus. Tudo bem, irmãos? Vamos referendar isso aqui então. É certo, no slide 7 aí, Samuel, é certo que a ascensão não aparece na Bíblia com a mesma intensidade que os outros eventos. Já mencionamos aqui que quando você olha para os evangelhos de um modo geral, de um modo específico, só Lucas vai falar sobre isso. E também só Lucas vai mencionar isso depois no livro de Atos. Paulo fala sobre isso, né, em Coríntios, em especial, mas a ênfase nessa ascensão de Cristo está basicamente naqueles dois textos que nós lemos e, obviamente, o referendar do próprio livro de Apocalipse, que já mostra então de modo claro por que ele foi, por que ele subiu aos céus. Agora, o fato de não ter muitos textos na palavra falando sobre a ascensão não tira a importância e o significado relevante para nós e para a nossa eternidade. Não somente Lucas relata o evento, como já lembro, mas nós temos outros textos que, de certa forma, corroboram para definir aí o estudo sobre a ascensão. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha em Marcos. Marcos dá uma mencionada, né? Não trata de um modo exaustivo, mas menciona. Marcos capítulo 16, o verso de número 19. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para a relação da ascensão de Cristo com o início, efetivamente, da pregação.
Uma coisa estava ligada à outra, né? Então veja o que Marcos diz. Vamos mais uma vez todos juntos? Marcos capítulo 16, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E vamos ver o vídeo também. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Então vejam, Jesus então foi recebido no céu e na sequência nós temos os discípulos então partindo para pregar o Evangelho em toda parte. É dessa forma que João Marcos vai sintetizar. Nós sabemos depois por Lucas, de um modo mais detalhado, que alguns eventos aconteceram, inclusive Deus permitiu algumas perseguições sobre os discípulos para que eles realmente fossem para toda parte pregar o Evangelho. Então Marcos vai referir aí a ascensão. Quando nós olhamos para o próprio Cristo, na sua fala durante o ministério terreno, ele cita a respeito dessa ideia da ascensão como uma realidade. Vamos pegar uma sequência aqui no Evangelho de João. Abra lá a sua Bíblia em João, capítulo 6. Vamos ler inicialmente aí João 6, verso de número 62. Eu vou ler do 60 até o 62, tá bom? Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem não pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, presta atenção agora, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então veja, Jesus faz citações durante o seu ministério terreno da sua ascensão, ou seja, de voltar para o lugar onde ele primeiro estivera, ou seja, junto ao Pai, tá certo? Então nós temos uma sequência aqui em João sobre essa realidade, Jesus dizendo aos seus discípulos que isso aconteceria. Um outro texto, João 14, João capítulo 14, vamos ler o verso 1 e 2, eu vou ler, os irmãos acompanham, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus aqui cita a ideia tanto da sua ida ao céu, quanto da segunda volta. Olha, lá tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar, quando eu for, e aí voltarei para reunir vocês e levá-los definitivamente para estarem comigo onde eu estou. Então, Jesus cita durante seu ministério terreno essa realidade de que ele subiria ao céu e que voltaria para buscar a sua igreja. Então, a ascensão é cumprimento de todas essas profecias que o próprio Cristo durante o ministério terreno faz. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Deixa eu ver aqui no nosso... os nossos irmãos que estão aqui. Deixa eu aproveitar aqui que eu não citei, né? Tem uma turminha aí que chegou. Depois sejam todos bem-vindos aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, irmãos. Acho que não. Então depois chegou Levi, a Selma, a Mariana Albino, a Patrícia, também o Edilson, a Selma, a Ieda, a Daiane, o presidente Clodoaldo, a Marta e o William também. Então tá bom. Mas não tem pergunta. Então vamos seguir. Segundo outro texto, ainda aqui no capítulo 14, o verso 12. Dá uma olhadinha lá no verso 12.
em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque, o que está escrito aí? Eu vou para junto do Pai. E que obras é essa? É a obra da evangelização. A ascensão de Jesus é que nos dá autorização e autoridade, poder, né, no Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Tudo bem? E ele disse que iria para junto do Pai. João 16, dá uma olhadinha lá. João capítulo 16, verso 5. Quando ele promete o Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai dizer aí na sequência, 16, 5, depois o 10, o 17 e o 28. Vou ler aqui na sequência. 16, 5 diz: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Então veja, Jesus mais uma vez afirmando que ele iria para o Pai. Verso 10. Vou ler a partir do 8 para fazer uma conexão. Quando ele vier, falando do Consolador, do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Verso 17. Verso 16 diz assim: um pouco, e não mais me vereis; outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz, um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai? Então veja, Jesus pelo jeito falava isso com uma certa frequência aos seus discípulos, e eles estavam: que história é essa? Daqui a pouco você não vai me ver, mas dali mais um pouco você vai me ver de novo, eu vou para o Pai? O que refere a isso? São citações de Cristo apontando para a sua ascensão e para o seu retorno, a segunda volta. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos lá. Ainda o verso 28 desse mesmo capítulo. Jesus diz assim: eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então veja, Jesus citando mais uma vez a questão da sua ascensão, dessa realidade, né, que já havia sido prescrita por Deus, do Redentor vir, realizar a sua obra, assumir o controle de autoridade no céu e na terra, e depois retornar para buscar em definitivo a sua igreja. No capítulo 17, verso 5, diz assim, vou ler o 4 e o 5: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Ok? E João capítulo 20, verso 17. Após a sua ressurreição, diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, falando para Maria Madalena, né? Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então, depois da ressurreição, Jesus ainda confirma, em especial aqui para Maria Madalena, dessa sequência que o próprio Deus já havia estabelecido, que ele subiria para o Pai, né, para assumir lá a sua posição de autoridade, e que depois de um tempo, obviamente, voltaria para cumprir todos os decretos eternos de Deus, para buscar a sua igreja. Ok? Então, você observa que o próprio Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, ele recorrentemente já havia avisado para os seus discípulos que ele seria assunto aos céus após cumprir a obra que o Pai lhe deu. Tudo bem? Então vamos lá.
Olhando agora para o apóstolo Paulo, vamos dar uma olhadinha lá em Efésios. Efésios, capítulo 1, o verso é de número 20. O verso 20 de Efésios, capítulo 1, vai dizer assim: no qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então nós vemos que fazia parte do plano de Deus, não só a obra de Jesus, a ressurreição de Jesus, e o fato de Jesus ser elevado aos céus para se assentar à direita nos lugares celestiais, Então é ali como supremo sobre todo principado e potestade, ou seja, sobre todas as coisas, reforçando o que diz lá Mateus 28, que foi lhe dada a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Ainda em Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, versos 8 a 10, vai dizer assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então Paulo aí reforçando essa ideia de todas as questões relacionadas tanto à humilhação quanto à exaltação de Cristo, Dentro lá dos estados, mencionando aqui rapidamente, do estado da humilhação, o fato de ter sido sepultado e descer às regiões inferiores, ao Hades, como Pedro vai dizer, isso também faz parte. E depois da ressurreição nós temos essa questão de que a humilhação de Cristo conduz até as regiões inferiores da terra, ou Hades, e a sua ascensão conduz até o último dos céus. Lembrando que dentro da visão da tradição judaica, havia lá várias seções de céu, pelo menos até o terceiro céu. O primeiro céu, esse que a gente olha aqui, vê azulzinho, bonitinho. O segundo céu, todo o universo. E o terceiro céu, essa ideia da questão de uma dimensão espiritual, das regiões celestiais espirituais. E aí você encontra, tem gente que fala até o sétimo céu, mas independente disso, se é terceiro ou se é sétimo, Jesus foi até o último, Jesus assume o controle de todas as coisas. Outro texto ainda em Paulo que eu quero chamar a sua atenção, que reforça sobre essa situação da ascensão de Cristo, é 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. Esse texto aqui é um texto interessante. Existe uma situação não tão clara sobre ele, porque é uma citação que Paulo faz. Se você observar aí, ela está então, inclusive, o texto, todo o texto da escrita de Paulo está justificado, e esse aqui está colocado à direita. Você vê que ele tem uma diferença aí, até mesmo na sua tradução, porque refere-se a uma citação. Tudo indica que essa citação era um cântico que a igreja no primeiro século entoava a respeito de Jesus, certo? Por isso que é colocado como citação. Então o verso 16 de 1 Timóteo 3 vai dizer: evidentemente grande é o mistério da piedade. E aí ele cita: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido onde?
recebido na glória, uma citação a respeito da ascensão de Jesus Cristo. Tá certo? Então, mesmo que a Bíblia não trate de um modo muito exaustivo sobre o tema, você vê tanto Marcos, João, o próprio Paulo mencionando, e Lucas de um modo bem mais claro, falando de como que foi a questão de Jesus ser elevado, e Apocalipse explicando por que Jesus teve que ser elevado aos céus. Por mais que seria fantástico, né, ter essa presença física de Cristo aqui, era essencial a sua ascensão para que todos os planos de Deus, inclusive para alcançar os seus eleitos, fossem de fato realizados. Quando nós olhamos para as cartas gerais, nós temos ainda Hebreus, né, citando alguma coisa. Eu convido você ainda a abrir a sua Bíblia lá, Hebreus capítulo 1, o verso de número 3. Hebreus capítulo 1, verso 3. O autor aos Hebreus vai nos dizer assim: Ele, falando de Jesus, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, presta atenção agora aí, ó, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, uma citação do autor aqui, referindo-se ao fato de que Jesus foi se assentar nesse trono celeste, né, por conta da sua divindade. Hebreus ainda, capítulo 4, no verso 14. Vamos ler esse texto todos juntos? Você me auxilia aí. Hebreus capítulo 4, o verso de número 14, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, que foi introduzido, que penetrou, que entrou nos céus, que foi elevado, a ascensão de Cristo nos céus, como a manifestação de que Ele agora é o sumo sacerdote que está na presença de Deus Pai, vamos assim dizer, e que Ele, sendo sumo sacerdote, nos permite entrar como sacerdotes para adorar diante do trono do Senhor na adoração. O capítulo 9 ainda também menciona algo que nos aponta aí para o tema da ascensão de Cristo. Hebreus capítulo 9, o verso de número 24. Falando inclusive do sacrifício de Cristo como um sacrifício eterno, eficaz para sempre, né? Vamos lá todos juntos? Verso 24 diz: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então vejam, ele como nosso sumo sacerdote, João na sua primeira epístola também vai citar alguma coisa nesse sentido, que agora Cristo é o nosso consolador, o nosso advogado junto ao Pai, para ali constantemente nos apresentar, né, de modo justo diante do Senhor, quando nós confessamos os nossos pecados, e assim Ele nos purifica de toda a injustiça, de toda a iniquidade, conforme João nos reforça, tá bom? Então era necessário, irmãos, até mesmo para que nessa ideia da intercessão de Cristo, Ele estivesse junto ao trono de Deus, Ele estivesse no céu, tivesse assumido o trono, assumido o controle, para que as coisas, os propósitos eternos de Deus, os decretos de Deus fossem cumpridos segundo a ação do próprio Senhor Jesus. Mas o que significa então, de modo geral, a ascensão? Se alguém pergunta por quê, o que significa a ascensão de Cristo? Por que Ele subiu? Então, sabemos que ela trata da subida do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, ressurreto aos céus. Foi registrada
apontando como um ato temporal e visível, ou seja, é um fato histórico, um registro histórico, onde os discípulos viram isso acontecer e testemunham, e que com isso Jesus deixou então a sua presença visível na terra, mas continua, obviamente, no céu, no sentido de assumir todo o seu poder. Então, além disso, a ascensão implica em dizer que o céu é um lugar, por mais que seja uma dimensão celestial, espiritual, mas é um lugar onde Cristo, com um corpo glorificado, transformado, que é tangível, mas ao mesmo tempo dotado de características que fogem muitas vezes da nossa compreensão, está nesse lugar. Porém, diferente daquilo que conhecemos. E que o corpo ressurreto de Jesus, ou seja, glorificado, tangível, mas espiritual, chegou à plenitude da glória celeste e foi adaptado à vida nesse lugar chamado céu, o que também nos permite crer que quando Ele voltar e nos conduzir para o novo céu, para a nova terra, nós também, nesse corpo transformado ou ressuscitado, se porventura nós tivermos morrido quando do retorno de Jesus, também estaremos nesse local que Deus há de preparar, que já preparou e que será inaugurado para toda a eternidade. O fato de Cristo ter sido elevado aos céus serve também de garantia que Ele virá e nos levará, né, para esse lugar que Ele preparou. A ideia do arrebatamento da igreja, né, da igreja sendo elevada, pelo que Paulo diz que nós nos encontraremos nos ares com o Senhor e com todos aqueles que já foram antes de nós, que serão ressuscitados na volta de Jesus. Então, todos esses registros reforçam a ideia de que o céu é o lugar, que aquilo que aconteceu com Cristo é a crença e o que esperamos também que aconteça com todos os seus verdadeiros servos. Então vamos lá, o que significa de um modo mais claro aí? Nós podemos entender o significado da ascensão fazendo uma divisão em aspectos aí. Então rapidamente vamos lá. O primeiro aspecto que eu separei aqui é o chamado aspecto celestial. A ascensão significa dizer que a obra realizada por Jesus foi um sacrifício oferecido a Deus e que o Pai considerou suficiente a obra mediatória de Jesus e, por conseguinte, admitiu na glória celestial. Então, a ascensão mostra que o sacrifício realizado por Jesus foi aceito, referendado, aprovado pelo Pai. Jesus cumpriu rigorosamente a justiça que precisava ser satisfeita. O fato de Cristo ter entrado na glória celeste e ter sido elevado ao céu mostra que o Pai recebeu a obra realizada na cruz como algo satisfatório. A justiça foi cumprida, né? Imaginemos aqui uma questão de devaneio, né? Se o sacrifício de Jesus não tivesse sido eficaz, e se o próprio Pai não tivesse reconhecido o sacrifício, então Jesus não teria sido glorificado novamente. É como se houvesse aquela possibilidade: olha, não valeu, faz de novo. Olha, não deu, tenta mais uma vez, como se isso fosse possível. Não, mas a obra de Cristo foi rigorosamente suficiente, eficaz, cumpriu a exigência da justiça divina, ao ponto que o Pai o glorifica. O Pai o recebe e o coloca no trono, para assumir a autoridade sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre o céu, acima do principado, da potestade e todas as coisas. Então, o fato de ter Cristo sido recebido nos céus é já uma garantia do aspecto celestial de que a sua obra foi cumprida de modo eficaz, suficiente, e que o Pai, a quem todos nós estamos devendo, reconhece que essa obra já foi feita, foi de fato consumada. Então só reforça isso. Tudo bem? Segundo, Paulinho está fazendo uma cara feia, Paulinho? Não? Será que é isso? Segundo aspecto, irmão,
da ascensão de Cristo? O aspecto profético. A ascensão de Jesus simbolizou o que acontecerá, inclusive conosco, quando Ele voltar. Quando você fala, por exemplo, de descrente, né? Nós aguardamos a volta de Jesus e nós seremos elevados aos céus. Então, o cara dá aquele sorrisinho amarelo. Você acredita nisso mesmo? Claro que eu acredito. O próprio Cristo foi elevado aos céus às vistas dos discípulos. Se eu não crer no registro que Lucas faz, que os discípulos estavam lá, e conforme Jesus ia falando, e subindo, sendo elevado, e eles vendo, até que uma nuvem o encobriu, se eu não crer que Jesus foi elevado aos céus, irmãos, não tem por que você esperar ou crer na expectativa que você vai para lá. A ascensão de Jesus reforça esse aspecto profético de que a promessa de que um dia Ele vai nos elevar ao céu, que Ele vai nos conduzir, vai nos arrebatar, é de fato uma realidade, porque Ele se fez. Se Ele tivesse ficado aqui, como que a gente ia falar? Mas vem cá, você falou que a gente vai subir, mas aí ninguém subiu, cara, como vai ser isso? Mas a ascensão de Cristo prova, inclusive, a questão celestial e a questão profética. Do mesmo modo que o viste subir, disse os anjos dos discípulos, vocês vão vir novamente. Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. E segundo Paulo, cara, diz que vai elevar aos céus aqueles que Ele separou para a sua própria glória. Então a ascensão de Cristo deve fortalecer a minha fé de que eu também um dia vou para o céu. E de que todos os crentes em Cristo um dia subirão com Cristo para reinar definitivamente nesse novo céu, nessa nova terra, nesse lugar que Ele inaugurará com a sua volta, com o seu retorno em glória, em justiça e em poder. Tudo bem? Então, a nossa crença de que um dia nós vamos para o céu, e de que quando nós morremos, a nossa alma já vai para a presença do próprio Cristo no céu, é reforçada pelo evento histórico de que o próprio Cristo foi elevado aos céus. Ok? Vamos lá, outro aspecto aí. Você tem pelo menos duas situações do Novo Testamento, no Antigo Testamento, que servem de figuras, né, para a ascensão. Você tem Enoque, que andou com Deus, já não era, Deus tomou para si. E você tem o próprio Elias, o profeta que foi para onde? Foi levado aos céus. São tipos de Cristo e que apontam para isso, né? Mas a crença desse reino celeste, isso aí desde Moisés fica muito claro no estudo da lei, inclusive, na expectativa da verdade que Deus reina, né, sobre o céu. Você pega Isaías, a visão de Isaías, quando fala no ano da morte do rei, eu vi o trono celeste. Então esse reino do céu é algo que está presente na revelação do Antigo Testamento. E a ascensão está nesses pontos, na perspectiva daqueles que tipificam o próprio Cristo, né? E era uma crença do povo judeu, né? Quando você olha para Davi, quando Davi perde o filho, o primeiro filho que ele teve com Betseba, o que ele faz? Ele levanta, se limpa, traz comida. Aí até os empregados falam assim: o menino estava doente, ele estava triste, em jejum. Agora o menino morreu, ele pede para trazer um banquete para ele. Esse cara está doido. Ele falou: não, quando o menino estava doente, eu ainda tinha a esperança de clamar a Deus, de buscar a Deus, de me humilhar na presença de Deus, para que Deus, na sua misericórdia, pudesse mantê-lo com vida. Deus deu a resposta negativa, meu amigo. É a vida que segue. Ele não vai voltar para mim, é mais eu que vou para ele.
Então essa ideia de ir para o céu, essa ideia já era manifestada desde o Antigo Testamento. Sim. De um modo claro assim, não, mas aí você tem a ideia do reino celeste. Isso aí você tem. E aí, talvez seja por isso que durante o ministério de Jesus ele enfatiza tanto essa questão de ter que subir aos céus. E veja que a pergunta inicial lá de Atos, Senhor, está na época do Senhor restaurar aqui a Israel, e aí ele já não fala que não sabe, mas ele já não compete você saber aquilo que Deus determinou, aquilo que é exclusivo à autoridade de Deus, mas o papel de vocês é pregar até que eu volte. Porque é isso que termina depois a película com a ascensão de Cristo e os anjos falando para o discípulo, obviamente, do jeito que vocês viram, subir vocês vão ver novamente vir buscá-los. Talvez por isso que Jesus dá tanta ênfase nisso. Em João registra. Ok? Mas a questão da ideia dessa questão de uma vida no céu, de ir para o céu, da questão celeste, de ir para a presença do Senhor, de um reino celeste, o Antigo Testamento deixa claro também. Tá? Então vamos lá. O terceiro aspecto aí, o significado da ascensão de Cristo. Eu divido aqui esse terceiro ponto, o aspecto escriturístico, ou seja, da própria escritura. A ascensão significa o cumprimento das escrituras em relação às palavras de Jesus. Nós vimos lá em João 14, nós lemos, né? Que ele, na casa do meu pai, muitas moradas, eu vou preparar lugar, depois eu volto para levá-los para lá, para que vocês estejam onde eu estou. Então, nós temos um cumprimento que Jesus iria para o Pai e que depois voltaria para buscar os seus. Então, a ascensão de Jesus também refere-se a um cumprimento escriturístico. Significa que a Bíblia estava sendo cumprida, que Jesus aplicou, apresentou durante o seu ministério terreno, seria de fato realizado. E, segundo João 16, a sua ascensão é essencial para a condição da vinda do Espírito Santo. Esse texto nós não lemos, vamos relembrar lá. João capítulo 16. O verso 7. Vamos ler todos juntos? João 16, o verso 7, diz assim a palavra do nosso Deus, todos. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. Tá certo? Então, veja, dentro do... Aí a gente tem que voltar um pouquinho aqui para a ideia do plano da redenção. Dentro do plano da redenção, determinado antes da fundação do mundo, então nós temos Deus determinando, Jesus realizando e o Espírito Santo aplicando. Ok? É o que Jesus está falando aqui. Se eu não for, meu amigo, para assumir essa autoridade no céu, o Espírito Santo não vem para aplicar tanto, verso 8, né? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos que nesse plano de Deus as coisas estão atreladas. A ascensão de Jesus era essencial. Se ela não acontecesse, é aquilo que eu brinquei, ficava tudo parado, stand-by. Jesus precisa subir para dar continuidade, esse start do Consolador vindo, e sobre o poder, a autoridade desse Espírito Santo, então os discípulos saírem para pregar o Evangelho, que sai vencendo para vencer, para alcançar todas as nações. E alcançando todos os eleitos, essa é a ideia que a Bíblia nos apresenta, então virá o fim, Jesus voltará, representante de todas as nações. Por isso diz, esse Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Essa é a ideia de alcançar todas as pessoas
que o Senhor separou da representatividade das nações. Tudo bem, irmãos? Então, a ascensão de Jesus é um cumprimento daquilo que a própria Bíblia diz. O cumprimento das palavras do próprio Senhor Jesus e da condição necessária para a continuidade das tratativas bíblicas. Porque se Jesus não fosse, Ele não enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. O Consolador não vindo sobre nós não teríamos autoridade ou o poder, né, revestido dessa autoridade para pregar o Evangelho. O Evangelho não sairia vencendo para vencer, e aí não teria perseguição sobre nós por estarmos pregando o Evangelho, e aí nós não clamaremos ao Senhor: Senhor, até quando o Senhor vai permitir que nós vamos ficar levando borrachada aqui? E aí o Senhor não enviaria as trombetas sobre os ímpios, e aí então todos aqueles procedimentos determinados que ficam explicitados no livro de Apocalipse não aconteceria. E aí não viria o fim, não viria a glória, não viria a instalação do novo céu e da nova terra, e nós nunca estaríamos definitivamente na presença do Senhor. Veja, uma coisa está extremamente interligada, e a realização de um evento espiritual, celestial e de autoridade de Cristo dá início a um outro procedimento que é essencial para o cumprimento dos decretos eternos de Deus. Ok? Já estão cansadinhos, né? Vocês perderam o costume. Não foi, irmão? Estou vendo assim o pessoal já brincando. 7 meses deu? Quanto tempo deu? Quase 8? 8 meses. 8 meses. 8 meses assistindo aula de estudo no carro, pijama, deitadão, lá no sofá. Aí o primeiro dia presencial dele, ainda com máscara, não dá nem para ver você abrindo a boca, só vê o olho assim. Mas nós vamos acostumar de novo, pode ficar tranquilo. É só o primeiro dia. Tá? Vamos lá para o nosso último ponto então. Nós estamos finalizando. O quarto aspecto aí da ascensão de Cristo é um aspecto real, que foi realizado de fato. A ascensão de Jesus significa dizer que o seu reino não era um reino dos judeus, mas um reino universal e com aplicação celestial e eterna. Se o reino de Jesus fosse simplesmente terreno, cara, ele ficaria onde? Aqui. E que trono que ele restabeleceria? O trono de Davi. Ele apareceria, ressuscitado, colocaria todo mundo lá no seu devido lugar, faria Roma voltar com o rabinho entre as pernas para onde quer que ele mandasse, estabeleceria de novo o reino, se assentaria como descendente de Davi, e ali estabeleceria o seu reino. Mas não, o reino de Jesus não é terreno. O reino de Jesus não é só para os judeus. O reino de Jesus é celestial, é para alcançar representantes de todas as nações. Ele põe fim à sequência dos impérios babilônico, medo-persa, grego-macedônio, romano, e aí a rocha começa a crescer e alcançar todas as nações. E o reino se torna então um reino com a representatividade de todas as nações, todos os povos, línguas, todos crendo em Cristo, para ir depois, em definitivo, ir para esse lugar que Ele preparou para nós. Lembra lá da profecia de Daniel? A rocha que foi retirada sem auxílio de mãos humanas, que foi lançado e que bate no pé da estátua e que esmiuça toda a estátua. Essa pedrinha, ela começa a se avolumar e se transforma numa grande montanha que faz sombra sobre todas as nações. Então, o quarto aspecto da ascensão de Cristo é para provar que o reino de Jesus não é simplesmente um reino terreno, mas é um reino celestial e que alcança a representatividade de todas as nações. E alcança esse povo para levar depois, em definitivo, para essa perspectiva celestial, novo céu, nova terra, onde reinaremos, estaremos debaixo do reinado do Cordeiro para todo sempre, para toda a eternidade. Então, o aspecto definitivo e real da ascensão, sem a ascensão de Cristo,
não ficaria manifestada a ideia de que o reino do Senhor é um reino sobre todas as eras, sobre todas as dimensões, não é um reino terreno, não é como a Babilônia, não é como os medos, não é como os persas, ou os gregos, nem os macedônios, nem os romanos, nem os turco-otomanos, ou qualquer outro império que porventura tenha se levantado. O império dele o reino dele é celestial. E é por isso que o trono dele está nos céus, de onde ele governa todas as coisas, e que cumprirá rigorosamente com cada uma das suas promessas, inclusive de que ele vai voltar, resgatar a sua igreja e levar para esse lugar definitivo. Agora, esse tema, a sua volta, aí a gente trata semana que vem. Mas a ascensão, irmãos, foi essencial para o cumprimento da vontade do Senhor, e é essencial, inclusive, para dar autoridade para você pregar o Evangelho do Reino. Essa é a responsabilidade que é sua como crente em Cristo, que é minha, que de todos aqueles que creem em Cristo. E nós fomos capacitados, nós fomos dotados, nós fomos revestidos de autoridade, de poder para pregar o Evangelho, sendo testemunho de Jesus, como instrumentos para alcançar os eleitos de Deus de todas as nações. Amém? Concluindo, a ascensão é a transição necessária para o cumprimento da aplicação de que Jesus recebeu autoridade sobre o céu e sobre a terra, conforme está lá em Mateus 28, 18. Destituindo o diabo da sua posição de acusador. Nós já vimos isso também na Apocalipse 12. Quando Cristo vence na cruz e é assunto ao céu para ser o nosso advogado junto ao Pai, não tem mais o porquê de Satanás estar ali para acusar, a não ser que ele desejasse ficar levando topo toda hora, porque ele chega e vai lá acusar. Jesus fala: uma marca aqui, já está pago. O Paulo vai dizer que ele rasgou o escrito de dívida que era dado para nós, envergonhou Satanás, o diabo, os seus anjos e todos os principados na cruz do Calvário. Então Satanás perde a sua função de acusador, porque a obra já foi paga, não tem mais cobrança, ele não pode mais acusar ninguém, porque Jesus já justificou. Então nós vemos ele sendo lançado definitivamente sobre a terra, e agora preso, no sentido de que não pode mais enganar as nações, e por isso se prega com autoridade em todas as nações, sabendo que é o Espírito Santo que resgata os seus. Então, essa ascensão prova que Jesus recebeu autoridade no céu e na terra, que destruiu e destituiu o diabo da sua posição de acusador, e que iniciou o processo de coração e governo eterno do Rei dos Reis, iniciando, portanto, o seu reino milenar. Nós acreditamos que Jesus já reina hoje, que o milênio, que o reino milenar já está sendo realizado desde a ascensão de Cristo, e que nós estamos vivendo desde daquela época, conforme Pedro nos ensina, os últimos dias, aguardando o último, mas já estamos vivendo os últimos dias. Como João fala, que estamos também nos últimos dias, e que há muitos anticristos, mas que Jesus está aí direcionando, é aquele que é nascido de Deus, aquele que guarda, maligno não nos toca, e apesar de toda a perseguição, de todas as situações adversas, provido da nossa obediência ao reino de Cristo, Ele é quem nos sustenta, e nos sustenta até o dia final, quando voltará cheio de glória e de poder. Então, a ascensão era necessária para iniciar aí o reino milenar de Jesus, e antes da consumação secular, conforme nos apresenta Apocalipse, ou seja, a última revelação. Ok, irmãos? Perguntas? Sobre a ascensão. Tranquilo? Jesus podia ter ficado aqui, irmãos?
para o cumprimento dos decretos eternos do Senhor, era essencial que Jesus fosse elevado e assumisse o seu posto no céu. Jesus não está lá de férias, né? Como aqueles que pregam que Jesus voltará de modo secreto para inaugurar o reino milenar. Então, eles têm uma dificuldade. O que Jesus está fazendo lá agora, então? Se ele ainda não inaugurou o reino, o que ele está fazendo lá? Não tem o que falar, né? Então, é preciso você crer que o reino já foi inaugurado para entender por que Jesus está lá. Mais um ponto aí que fortalece a crença do milênio realizado, de que já estamos vivendo como sacerdotes, como reino, e que pesa sobre nós a responsabilidade de anunciar o Evangelho, porque Ele já nos revestiu com o seu poder para sermos suas testemunhas até os confins da terra. Amém?